sou o Dalmon Carvalho, Head e sou responsável pelos fundos macro da Claritas. Vamos falar hoje dos fundos Claritas Red, Claritas Total Return, Claritas Advisory, Claritas Institucional, Claritas Inflação Institucional, a rentabilidade deles no mês de julho, o fechamento aí desses primeiros meses do ano de 2023, o portfólio como que está posicionado hoje, nosso cenário econômico e perspectiva. Bom, pessoal, falando desse mês de julho, foi um mês muito positivo para os ativos de risco, não apenas no Brasil, mas também globalmente falando. No cenário internacional, a gente teve aí bolsas subindo fortemente, o S&P subindo algo por volta de 2%, 3%, corroborando uma visão muito positiva para o ano, que a gente não tinha no início do ano, essa visão tão otimista para a economia americana. A gente teve bolsas europeias andando, a gente teve bolsa na China andando, e tudo isso principalmente em função de uma expectativa mais positiva para o crescimento global, com novos estímulos vindo da China, mais macroprudenciais para o setor imobiliário, que é uma grande preocupação para a gente, mas suportando aí um call de um crescimento da China também, pelo menos o Banco Central chinês e o Politburo se preocupando mais em fomentar esse crescimento que tem desacelerado bastante ao longo dos últimos meses. A gente já falou um PIB de 2023 por volta de 5%, a gente fica com preocupações para o PIB de 2024, mas a gente vê o Politburo e o Banco Central chinês se mexendo para fazer um estímulo monetário, o que suporta o call de mercados emergentes, suporta o call de crescimento global. Pelo lado dos Estados Unidos, a gente continua tendo sinais bastante positivos. A gente tem o lado de inflação desacelerando mais forte, o CPI veio bem mais fraco do que o mercado esperava, isso corrobora uma visão que o Fed acabou tendo de que ele fez o último aperto de 0,25 e está num momento de pausa e data dependent, ou seja, dado a dado, reunião a reunião vai ser definida a política monetária, mas está tateando esse platô e esse final desse ciclo, que somado a um mercado de trabalho bastante resiliente ainda e números de crescimento, principalmente vindo do PIB, do excelente PIB do primeiro trimestre, né? Tivemos um número de 2,4 no primeiro trimestre, que foi bastante positivo, né? No segundo tri, né? Desculpa, o segundo tri teve um número bastante forte. Isso corrobora uma visão com o mercado de trabalho, confiança dos consumidores em alta, tudo isso acaba corroborando aí um cenário de crescimento ok, com inflação para baixo, que acaba sendo nomeado como soft landing, que aquele pouso suave da economia americana, que afastando um pouco mais o cenário de recessão que a gente esperava que acontecesse no último trimestre desse ano. Então esse cenário de recessão ele vai ser sempre empurrado para frente, agora a gente vai falar isso em 2024. Então quando você tem um ambiente também na Europa, só para citar a Europa também teve números um pouco mais preocupantes do lado da atividade, mas o Banco Central europeu também entregou 0,25 e também veio na mesma linha de data dependent, ou seja, dependendo de dado a dado para fazer novos apertos. Isso acaba corroborando esse cenário internacional de taxa de juros mais estáveis, inflação declinante, a gente tem crescimento na margem um pouco mais sustentado, mercado de trabalho bom em todos os grandes blocos comerciais, isso acaba gerando um ambiente positivo para ativos de risco, e foi o que aconteceu quando a gente olha para o Brasil. Quando a gente vem para o Brasil, a gente teve um mercado que comemorou esse cenário também, em todos os ativos, basicamente. A gente teve uma bolsa de valores novamente subindo, depois de uma recuperação bastante forte aí no segundo trimestre de 2023, a gente teve uma bolsa subindo bem aí no mês passado de novo, um pouco mais de 3%, a gente teve o real se valorizando um pouco novamente, já tendo uma valorização no ano próximo a 9%. A gente teve curvas de juros no Brasil também cedendo, tanto de juro real quanto de juro nominal. Mais importante esse movimento nos vértices mais curtos, em função da proximidade do corte de juros, que ocorreu agora no mês de agosto. Começando pelo lado de melhora de sentimento, esse sentimento global, somado a um ambiente de commodities que pode ser melhor com novos estímulos vindos da China, acaba atraindo o fluxo estrangeiro. Então a gente teve um real mais apreciado, o real teve uma performance bastante boa ao longo do mês frente aos seus peers emergentes como um todo. A gente teve um recesso no lado político que acaba ajudando, né? Esse recesso no político acaba tirando ruídos possíveis aí no dia a dia, e acabou corroborando agora com o retorno do recesso em agosto, um cenário onde a Fazenda está bastante forte, né? O ministro Haddad está bastante forte
nas brigas internas, digamos, né, nesse cabo de força interna entre radicais e mais conservadores, mais conscientes aí por parte do governo. E ele está em busca, o Ministério da Fazenda está em busca em chancelar aí a visão de tentar fazer um déficit zero para 2024 e, consequentemente, gerar esse ambiente aí essa base para um orçamento de 2024 positivo e passar o arcabouço fiscal efetivamente no Congresso, sacramentar o arcabouço fiscal esse arcabouço fiscal para o ambiente mais favorável político. Então, a gente teve uma diminuição do prêmio de risco político importante ao longo dos últimos meses e agora a gente entra numa discussão aí mais importante em relação ao orçamento para o ano que vem, discussão da reforma tributária, os aumentos de arrecadação, aumento de arrecadação via medidas aí como taxação de offshore, taxação de fundos exclusivos, JCP, dividendos. Então a gente vai começar a ter bastante discussão sobre isso ao longo do segundo semestre, o que é positivo para o Brasil na nossa visão para o equilíbrio de contas. A gente tem um mercado de trabalho bastante positivo, né? A gente tem um mercado de trabalho aqui no Brasil que está bastante forte. A gente teve um PIB no primeiro trimestre que foi muito forte, né? Aquele 2,2. A gente espera uma desaceleração para o segundo TRI, para algo mais próximo de manutenção, 0,1. Só que a gente vê esse PIB ainda bastante firme. Então, o ambiente de negócio no Brasil está melhor. A inflação está bastante declinante, citando aí que IPCA 15 ao longo das últimas semanas veio negativo em 0,07, abaixo do que a gente na Claritas esperava. E todo esse ambiente fiscal melhor, político melhor, inflação declinante, mercado de trabalho ok, atividade ok, a gente acha que tem essa desaceleração de atividade no segundo TRI, mas a gente vê upside risk para essas posições. A gente acabou culminando aí num corte de juros de 50 basis points no mês de agosto, e esse corte foi sendo construído ao longo do mês de julho aí no mercado financeiro. Os economistas estavam com uma cabeça um pouco mais conservadora, gestores um pouco mais agressivos para o corte de 50 bases. A gente acredita que mais importante do que isso é que o ciclo de corte de juros foi iniciado. Isso é importante para a economia brasileira como um todo, não só para estimular a atividade, mas também foi um corte de juros que veio acompanhado de uma queda bastante importante das expectativas de inflação do longo prazo, em virtude de um CMN aí no final de junho que chancelou as metas de inflação bastante conscientes ao longo dos próximos anos. Então, isso permitiu esse corte de juros um pouco mais, permitiu ser antecipado o ciclo para agosto, como a gente esperava, e um pouco mais intenso. Na nossa visão, as discussões daqui para frente serão de aceleração de pace para esse corte de juros e talvez até uma terminal rate um pouco mais baixo. A gente fala numa terminal rate hoje entre 9 e 9,5. Eu não acho absurdo o mercado começar a flertar com uma taxa de juros até abaixo disso, chegando a uma taxa de juros mais próxima da taxa de juros nominal neutra na nossa visão. Com isso, pessoal, os fundos da Claritas tiveram um retorno satisfatório, rodamos o CDI, um pouco acima do CDI em todos os fundos da casa, com um retorno positivo no book de juros. Continuamos apostando num fechamento de juros real, mais de longo prazo no Brasil, e as posições de juros nominal, a gente continua com apostas um pouco mais reduzidas. Achamos que o que está precificado no mercado hoje está bastante satisfatório. Então a gente está com posições mais táticas no juros nominal, mas juros real a gente continua apostando uma posição mais estrutural. No book de juros offshore, a gente continua apenas no Claritas Red, no Claritas Totoitana, apostando numa inclinação positiva da curva de juros americana, principalmente. Voltamos a fazer posições tomadas em juros, principalmente o juro japonês. Lembrando que no Japão a gente teve aí uma mudança importante de sinalização do Yield Curve Control que a gente esperava desde o início do ano. Teve essa sinalização agora ao longo do mês de julho, e as curvas de juros no Japão começaram a subir, principalmente 10 anos, então a gente está aproveitando esse movimento. E a gente teve um book de juros como um todo aqui no Brasil tendo um resultado positivo. O book de moedas foi um book que a gente acabou tendo um resultado ligeiramente negativo. O book de moedas offshore, a gente continua apostando num dólar mais fraco globalmente falando, e o que a gente teve foi um dólar um pouco mais forte ao longo do mês de julho. Então o book de juros offshore a gente teve um pequeno prejuízo no mês passado. Continuamos a apostar no euro, continuamos a apostar em Audi, continuamos a apostar nessas moedas em iene japonês, principalmente após o Yield Curve Control. Então a gente tem algumas apostas de crosses aí positivas que a gente acha que devem maturar ao longo do segundo semestre.
No caso do real, a gente ficou com um resultado ligeiramente negativo também, por apostar através de opções, que o movimento do real seria mais forte agora no mês de julho. A gente poderia ter um real já testando um patamar mais consistentemente abaixo de 4,70. Efetivamente, o real veio abaixo de 4,70, mas ele voltou rapidamente nos últimos dias, na proximidade do corte de juros, a voltar a testar aí acima de 4,80. Então, nosso resultado foi mais ou menos 0 a 0 no mês passado. E o book de bolsa, com o início do corte de juros, a gente teve um cenário aí positivo para os papéis locais aí, que se beneficiam dessa curva de juros no início do ciclo. Então, a gente teve uma carteira que foi bastante satisfatória, principalmente também, além da carteira de small caps. A nossa alocação também em petróleo foi positiva no mês passado e favoreceu aí o nosso book, nosso retorno do book de bolsa. Continuamos comprado em bolsa brasileira, continuamos apostando que deve ter um segundo semestre bastante interessante. Apenas começamos aí uma melhora do sentimento de risco para equities no Brasil. E acreditamos que a construção desse portfólio se dará ao longo dos próximos meses. A gente já tem um portfólio montado para essa posição, de ativos que se beneficiam mais da economia local aqui também, um pouco menos commodities, mais em small caps, que foi bastante satisfatório no mês passado, em todos os books, não só no book dos fundos na parte macro, mas também no caso do Total Return, o book long and short fundamentalista e o long and short quantitativo tiveram um retorno satisfatório, ajudando a performance do fundo Claritas Total Return também. Em relação à performance, como eu falei, todos os fundos rodaram aí próximo do CDI, o Red Master rodou 110 do CDI, o institucional rodou 100% do CDI, o fundo Total Return rodou 165% do CDI aí no mês passado, no Master, 150% no seu FIC. O fundo Claritas Advisor também rodou muito próximo do CDI, e o inflação institucional, ele acabou rodando também, tendo um retorno aí de mais ou menos 90% do seu benchmark, rodando 0,90 no mês passado. Foi um mês positivo, continuamos construtivos aí no cenário Brasil e portfólio, mirando aí talvez um exagero no cenário internacional de equities, para fazer alguma posição tática mais defensiva no mercado offshore, mas no mercado local a gente continua bastante construtivo. Bom, pessoal, continuamos comprados em petróleo, comprados em ouro, no caso do Claritas Red e do Claritas Total Return, objetivando esse cenário aí mais construtivo de platô de curva de juros global. Bom, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês. Coloco a minha área econômica, a área macro, inteiramente à disposição de todos. Até a próxima. Muito obrigado.